É justamente para Brasília que vamos agora. Vamos falar sobre contas públicas. O governo avalia enviar projetos para ampliar a arrecadação e atingir a meta fiscal no ano que vem. Medidas que já estão em construção e que têm que sair para justamente fechar as contas. Vamos então aos números da política e da economia com a Isabel Mega. Oi, Isabel, é um cálculo que é também um cálculo político, porque a gente está falando de uma recente derrota do governo quando falamos sobre a MP da compensação do IOF. Traz para a gente, então, como é que deve ser agora esse trabalho de articulação política do governo? Deve insistir no envio dessas propostas ao Congresso? Vai insistir e está adotando alguns caminhos estratégicos para viabilizar essas propostas no Congresso Nacional. Carol, vamos lembrar do ponto de partida, que foi aquela derrota de uma medida provisória que trazia várias taxações, que o Congresso já vinha dando um recado que não iam passar, mas seria uma alternativa para o governo engordar o caixa, principalmente olhando para o orçamento de 2026. Por outro lado, também trazia corte de despesas. Então, como é que ficou esse assunto e o que se renova, sobretudo, para as discussões da próxima semana? A Casa Civil está analisando uma proposta do governo de voltar com aquela ideia de você taxar as bets, porque há uma visão de que as bets estão pagando uma alíquota bastante subestimada, que poderiam estar contribuindo mais, e isso tem um apelo ali até de marketing do governo, de levantar a questão das bets e associar a uma questão de saúde pública. Tem a questão das fintechs também, que deve vir na mesma proposta. Esse ponto está em uma proposta que foi enviada pelo ministro Fernando Haddad e que segue na Casa Civil. Estão avaliando qual é o melhor formato e o timing para fazer esse envio ao Congresso Nacional. E aí a gente entra num outro ponto que hoje, sexta-feira, deve ter a confirmação de uma estratégia que o governo está adotando de pegar aquela MP e o que tinha de corte de despesas, colocar em um projeto de lei que já tinha um certo andamento no Congresso Nacional, e isso economiza tempo, acelera a tramitação. É um projeto de lei que não tem nada a ver com essa discussão, é um projeto de lei que nasceu na crise do metanol para você endurecer punições e regras de fiscalização em relação a bebidas falsificadas. Então, pegaram esse projeto que foi apresentado pela bancada do PT e vão colocar nele o chamado jabuti. É uma matéria completamente estranha, mas que vai recuperar o trecho lá daquela medida provisória e que tratava justamente desse enxugamento de gastos do governo. Aí entra a questão de você colocar o pé de meia, aquele programa importante para a educação, no orçamento, novas regras referentes a questões de benefícios que são dados pelo INSS, novas regras também em relação ao acesso ao seguro-defeso, que é um benefício pagos a pescadores. Então, tem vários pontos. E aí o governo está contando moedinhas, porque precisa deste impacto positivo com mais arrecadação, porque isso vai conversar diretamente com o orçamento, que é uma discussão que está acontecendo em paralelo. Então, são dois pontos da economia, o ponto fiscal e o ponto orçamentário, em discussões que vão acontecendo em paralelo e que o governo está tendo dificuldade de alavancar a discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que pavimenta depois a discussão do orçamento em si. A essa altura do campeonato, já era para ter avançado com isso. Então, nos cálculos de alguns governistas, essa ideia de você trazer a recuperação daquilo que se referia a corte de gastos, nesse projeto de lei que vai ter o relatório divulgado hoje, você vai ter um incremento de cerca de 20 bilhões de reais. Se você conseguir mexer na questão das bets e das fintechs, também há um cálculo de governistas de que também você poderia ter a viabilização de 20 bilhões de reais. Então, com isso, você já teria um senhor incremento, digamos assim, para o orçamento do ano que vem. É nisso que a equipe econômica vem trabalhando, sobretudo nas discussões com os articuladores no Congresso Nacional. Teve reunião essa semana
da ministra Gleisi Hoffmann, com o presidente da Câmara, Hugo Mota. E tem outro pulo do gato, Carol. Ao mesmo tempo que o governo vai tentando viabilizar essas pautas importantes para pensar 2026, que é ano eleitoral, o governo também está atuando na recomposição da sua base. Lembra que as exonerações que foram feitas precisam ter algumas substituições. O governo saiu exonerando um monte de indicado de deputado que não estava votando junto. E essas vagas vão ser redistribuídas. O que eles estão fazendo? Estão ouvindo parlamentares, com a ajuda de alguns ministros do Centrão, que vão ajudar a fazer essa recomposição de base. Porque a ideia é dar esses cargos para quem realmente vai se engajar com o governo nessas votações. Então, tem o lado disso e tem o lado também das emendas que os parlamentares andam cobrando do Planalto. Planalto, para a gente ajudar vocês precisam liberar as nossas emendas logo. Então, política e economia sempre de mãos dadas em Brasília.